Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. A tecnologia é uma maravilha, né? Porque eu aqui esperando que ele começasse a engasopar de novo, e não, ele foi bem, a vinheta foi bem dessa vez. Olha, André Cavalini, seja bem-vindo. Muito obrigado. Faz tempo que a gente não se vê. É verdade, como está o clima aí em Pandora? Tá meio aguado. Ouvi dizer, é praticamente um caminho das águas, pelo que eu ouvi dizer, né? Já que é verdade, né? Bem Agora, isso. já até Não, sábado é só água, né? Aqui em São a gente Paulo, né? tira um sarro, mas hoje nós estamos vivendo num mundo quase aquático, né? Pois é. Falou a Ah, pessoa que teve a casa ontem sem luz por causa da chuva. sério? Você ficou sem. Nossa, cara. Ah, É, mano, por pouco quase que a gente não podia gravar hoje. não, eu tô ouvindo umas coisas assim, por exemplo, essa dependência de tecnologia a gente já sabe que é uma coisa complicada. Sim, Mas ontem eu vi um absurdo dos absurdos, né? Você falando de tanto tempo sem luz. A Fernão Dias ficou interrompida ontem. A rodovia Fernão Dias, que sim, é uma principal ligação de São Paulo com Minas Gerais, ficou interrompida porque jogadores do Palmeiras, jogadores não, perdão, torcedores do Palmeiras e torcedores do Cruzeiro tiveram um enfrentamento. 5 horas trocando certo. tiro, facada, cano, sendo que o Cruzeiro ia enfrentar a Ponte Preta em Sim, Campinas e o Palmeiras estava enfrentando o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ou seja, os times nem estavam jogando entre si. e nem o mesmo campeonato. Nem e 5 horas de uma rodovia interrompida. Pois É é. um absurdo. Assim, não estou querendo parecer o Boris Casoy, mas enfim, são os. Vamos falar das coisas mais legais? Vamos, Vamos vamos. voltar a falar de água, De seres água, de azuis, Pandora, não a caixa de Pandora, mas a Pandora, aquele planeta Pandora, bonito sim, que o nosso querido James Cameron nos apresentou em Avatar. Lembrando, Avatar foi relançado, reestreou lá no mercado americano. Aqui no Brasil, ele reestreou no dia 22 de sim, setembro. É uma versão 4K, ou seja, eu não assisti. Vamos lá, uma versão 4K com um extra footage com as imagens do segundo filme do Avatar, que é O Caminho da Água. Está uhum. prometido, acho que agora para o final do ano, vinte e se eu não dois me de engano. dezembro, é. 22 de dezembro. Vamos falar primeiro do filme que a gente conhece. Eu consegui assistir ao filme, eu não consegui assistir aos extras, eu tive que sair antes, mas a gente Uhum. dá uma palhinha do que são os extras. Maravilha. André, eu assistindo ao filme, nessa projeção 4K, eu fiquei maravilhado novamente com, não apenas com o resultado final, mas com a capacidade do James Cameron de fazer entretenimento. Sim. Né? Que É não um é de hoje, conceito, né? Uma não é de capacidade que o hoje. cara tem há décadas já. O Exterminador do Futuro, para mim, está tranquilamente entre as 10 maiores ficções científicas do cinema Com certeza. americano, Com certeza. tranquilamente, assim. E era um outro James Cameron, né? Outro momento da carreira dele. Então, foi feito no forceps, né? A gente sabe como é que efeito especial é importante para esse tipo de filme. Sim. A gente sabe que ele tirou leite de pedra no primeiro, segundo, ele introduziu aquela ideia do metal líquido, que é uma coisa que ele já tinha usado no Segredo do Abismo. E o cara está sempre assim, como diria o outro, na crista da onda, né? Na ponta, como você pode ver, da tecnologia. É um cara Sim. extremamente dedicado a isso. Mas também a contar boas histórias, né? Então, Exterminador é uma boa história, O Segredo do Abismo é uma boa história, Avatar é uma boa história, Sim. né? Ele cria e aí as coisas são aliadas, né? Você de repente não conseguiria contar a história de Avatar nos anos 80, mas hoje não parece um grande desafio, né? Sim. Fala. Não, eu ia falar, se você pensar assim, Avatar, como a gente vê hoje, né? Isso a gente, assim, eu vi em 2009, né? Eu revi recentemente por causa da nossa conversa, mas
eu não vi a versão 4K no cinema, mas eu tenho a versão aqui em Blu-ray, que já é uma qualidade fantástica, né? Sim. Quando foi lançado em 2009 já era uma qualidade acima da média, como você já disse, né? O cara é inovador, ele é ousado e ele faz muito com pouco, né? Tipo, é um talento, né? Não tem como negar. E aí a gente tá falando de um Avatar de 2009 que teve esse impacto todo e agora, em 2022, está tendo um novo impacto preparando para o fim do ano. Se esse filme fosse feito nos anos 80, eu duvido que ele seria feito desse jeito, né? Sim. Ele poderia ser uma animação estilo Akira, né? Com estilo, né, tal, mas não poderia ser esse live action que a gente está vendo que, por computação gráfica, se transforma numa fantasia animada, né? Com essa qualidade de trazer o ator com os computadores, sabe? Essa junção Com a captura de movimento, exatamente. São várias técnicas empregadas. Exato, né? São muitas camadas do filme. Você percebe que ele tem um 3D para dentro. Sim. Né? Ele tem uma profundidade na cena que é muito realista. Ou seja, na hora certa ele saiu. Não tem como falar. Eu acho que os filmes que ele fez antes, Exterminador do Futuro, Aliens, mesmo Titanic, foram exercícios em fases da vida do cara, entendeu? Eu ia chegar no Titanic justamente porque... De orçamento, de tempo. Porque outro detalhe, como o Titanic bateu a barreira do 1 bilhão, né, de bilheteria mundial, eu não lembro exatamente o número, mas certamente foi o primeiro filme que bateu essa barreira. Um filme, não é uma franquia, uma cinesérie, nada disso. Exatamente. A gente sabe que o MCU, o universo da Marvel, dá 10 bilhões e cacetada. Só que o Titanic foi um que fez isso daí. O Titanic é o quinto mais visto na história. Olha lá. 1 bilhão e 200 milhões. Não é por acaso que o primeiro corte tinha 7, quase 8 horas de duração. Enfim, o cara, do ponto de vista cinemático, ou cinematográfico, James Cameron é mestre. Né? Isso envolve tecnologia, storytelling, momento, análise de momento e tudo mais. Quando ele sente uso da tecnologia, uso do orçamento, escolha do elenco, exatamente. Tem todo um talento. Não, né? Não dá para negar, Roger, que mesmo no Avatar, ele escolheu um elenco que não é o mainstream, né? Não seria os primeiros colocados nos elencos, mas ele trouxe um pessoal que deu conta do recado. E ele trouxe pilares para ele, né? Ele trouxe Sigourney Weaver, que já trabalhou com ele antes, né? Sim. E aí, tipo, ele criou pilares do elenco para poder estruturar a história dele. Então, o cara manja. Sim, manja. Ele domina. Não tem como falar outra coisa. É o processo todo. E lembre, a Fox, o Titanic ele tem um detalhe que a Paramount tem uma participação no Titanic, porque era um detalhe de distribuição fora do mercado. Enfim, no mercado brasileiro foi Fox e inicialmente é Fox. A grande logomarca que é apresentada. A Fox ficou tão maravilhada com o sucesso de Titanic e com o trabalho dele que deu um bônus de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares para o James Cameron, para muita gente que não James Cameron, é um budgetzinho bacana para começar um filmezinho aí, talvez uma série, né, para o streaming, alguma coisa assim. É uma grana muito considerável, né? E o cara, tudo bem, ele conseguiu isso uma vez, conseguiu isso 2 vezes, porque o Avatar também bateu a marca do 1 bilhão e essa expectativa que ficou represada, né? Eu sempre, você sabe melhor do que ninguém, eu acho delicado certos assuntos às vezes podem ser mais explorados, mas às vezes não merecem ser mais explorados, porque fica uma sensação de caça-níqueis. Então, eu imagino os debates que ele deve ter tido com estúdios e com ele mesmo para falar, bom, vou fazer mais Avatar, né? Então, tem toda essa expectativa para o final do ano, para o Caminho das Águas. Não é só a única parte, se eu não me engano, o projeto envolve mais, tirando o original... São 5 filmes, são 4 partes. Mais 4 partes. A cada 2 anos, uma parte nova. Como ele vai fazer isso, eu não sei. Você mencionou a coisa do elenco, realmente, né?
o Sam Worthington, que faz o Jake Sully, e a Zoe Saldanha, que até então não era um rosto conhecido, ela não tinha chegado nem perto do universo Marvel, né, com Sim. Guardiões da Galáxia, vão trabalhar debaixo de maquiagem, de repente alguém mais conhecido não topa fazer isso, né? Exato. Passar, sei lá, 50% do filme debaixo de maquiagem azul, né? Vivendo Sim. o tal Avatar, vivendo como o tal Avatar. Sim, que e é isso que atuando, você né, imagina. Roger? Dentro de um Exatamente. estúdio verde, cheio de sensores pelo corpo. Ou seja, é um troço experimental, né? Até Exatamente. então. Hoje, acho que já é mais comum você substituir até a roupa da pessoa, né? Hoje, nos filmes da Marvel, o uniforme do elenco é um uniforme de sensores já, porque na computação gráfica o cara põe uma animação no uniforme, né? Um fogo lá, qualquer coisa. Mas em E vai 2009... batido, né? E passa Exato. bem. Porque se Faz você for parte. lembrar que uma das grandes críticas ao Lanterna Verde do Ryan Reynolds era a roupa digital, lembra disso? Exatamente Virou isso. motivo de chacota até no Deadpool, né? Que ele mesmo Exatamente isso. se tira sarro, né? Enfim. Eu queria lembrar você, né? Agora, fora da transmissão, a gente lembrou do Stephen Lang, né? Que tem um papel... Eu acho que é o papel da vida dele. Ele fez muitas outras coisas depois de Avatar, inclusive a horrível versão do Conan, com o Jason Momoa. Mas o cara tem um físico, né, avantajado, tal, precisava ali de um cara para fazer frente ao Momoa. O próprio Momoa tem vergonha, né, dessa versão do Conan. Sim. Uma pena. A Michelle Rodrigues está no elenco também. Aí nós estamos vendo, se você limpar teus olhos, você consegue reconhecer as feições da Zoe Saldanha. Sim. Né? Assim como o Sam Worthington, como o Jake Sully. Isso é um negócio bacana, né? Por exemplo, você vê que as mãos estão ligeiramente alongadas, o braço, exatamente. Tem, né, a musculatura, né, o tamanho dos ossos. E agora, essas criaturas que eles apresentam para nós, eu acho sensacionais. Assim, sensacionais. Olha a textura, Roger, do negócio. Exatamente. Você olha, você vê o couro do bicho, sabe? A asa, você vê o movimento, a transparência da luz, sabe? É muito bem feito. É um negócio assim que você só vê na imaginação de verdade, né? E o cara consegue fazer isso na tela. E ele criou tudo, né? A gente fica muito focado nos avatares, né? Nos seres, personagens, né, humanos, Mas você esquece, por exemplo, que todo o universo, até esses mecanismos, né? As aeronaves que são usadas e tudo mais, até isso é desenvolvido, é efeito especial, foi desenvolvido aí pelo... A gente acredita tudo ao James Cameron, mas ele é o cara que amarra. Ele é o maestro. É o maestro. Ele põe gente para trabalhar com ele, que ele sabe que vai desenvolver. Né? Volta só uma tela. Olha essa foto do canto direito abaixo do casal. Olha a luz e os pelos do cabelo deles. Exatamente. É um negócio perfeito, assim. Você lembrou muito bem. Eu lembro que quando o primeiro Final Fantasy chegou ao mercado, eu não lembro, eu acho que ele teve passagem pelo cinema, inclusive. Os outros não, mas esse teve. E na época já tinha DVD e tal, já tinha a questão da alta definição, o recurso da alta definição, melhor dizendo. Eu lembro dos que o pessoal falava que a Sony, né, os técnicos se esmeraram na criação de um software único exclusivamente para trabalhar a textura de cabelo. Pois é. Porque se você pegar o digital, o grande problema do digital é que o cabelo fica uma pasta, né? Ele fica uma coisa única, uma camada única, sem definição individual. E os caras trabalharam para que isso acontecesse. Ajuda a vender a ideia, antes de mais nada, né? Senão você não compra, né? É o que você falou, se passasse para os anos 80, os anos 90, o Avatar, ele ficaria o Ben Stiller apresentando o Oscar, né? Fantasiado
Como é que é o nome da tribo? Eu preciso ler, que essa aqui, os Omaticaias, né? Ah, tá. Que o Ben Stiller, naquela época, tirava muito sarro desses filmes. Ficaria ridículo, beiraria o ridículo e não passaria, né, nenhuma veracidade, por mais absurda que ela pode fazer. Eu queria só pontuar uma coisa. Então, a gente já sabe que o Cameron é amigo da tecnologia, bem empregada, mas ele também tem um storytelling muito forte. Sim. Uma coisa que eu, desde a época, você falou do Aliens, né? O Resgate. Uhum. Uma coisa que e aquela época, o digital era muito pouco usado, né? Computação gráfica, melhor dizendo, era muito pouco usado. Então, quando o cara estava segurando uma arma que tinha que parecer futurista e tudo mais, era uma arma adaptada. Eu lembro da reportagem, né? Os caras pegavam lá uma arma que existia e eles construíam como se fosse uma camada. Sim, né? Isso no Alien fica muito claro. E o cara então tem a empunhadura, ela solta festim, né? Tiro de festim, não sei o que lá, mas você olhando para ela, vai assim, uau, isso aqui nunca foi inventado antes, enfim. Eu gosto desse tipo de detalhe, parece bobagem, né? Ou essa aeronave, né, que a Michelle Rodrigues pilota, né, que também, né, na época, o exército americano está desenvolvendo aí um helicóptero cujas hélices, né, são laterais, ele tem uma asa e ele gira para pousar e para se... Tá lá. Para pousar na vertical, né? Exatamente, tá lá no Avatar, entendeu? Eu fico imaginando que tipo de seres, que tipo de tecnologia, né, de efeitos, né, aplicada a efeitos, vão ser apresentados no caminho da água, né? Olha, fala. Eu lembro do trailer, né? E a gente estava vendo essa imagem aqui e falando um pouco antes da gente começar esse vídeo, o James Cameron, a gente está falando de uma faceta dele, né? Que é ser um bom contador de histórias. Outra faceta que é ser um cara que constrói, ele agrega, ele é um cara que os filmes dele são marcos na renovação de tecnologia, na renovação de estrutura de filme, duração de filme também, tamanho de orçamento, enfim, o cara, ele é cheio dessas, né? Ele fica anos trabalhando em documentários, de repente ele vem com um avatar da vida, né? E aí, a gente percebe que esse filme dele agora está acontecendo depois de um espaço aí de bastante tempo, né? A gente está falando aí de mais de 10 anos, aí, quase 20 anos. Não chega tanto, mais 15 anos pelo menos, de um primeiro para uma sequência. Só que nesse intervalo, ele trabalhou muito com imagens subaquáticas. Sim. Se isso era um preparo para coletar visual para esse filme, a gente não sabe dizer. Mas que ele é fascinado por água, ele conseguiu botar água em Alien. Sim, né? Sim. Ele fez o Segredo do Abismo, que é um filmaço abaixo d'água. Entendeu? Sim. Então você percebe que ele construiu um cenário aquático. Eu não lembro agora exatamente o que é a instalação. Se era uma instalação é um grande tanque, se eu não me engano, localizado no México, que eu não sei se era para resfriamento de usina, alguma coisa do gênero, mas alguma é porque assim, tipo um dos terrores dos cineastas é filmar no mar, que envolve a questão de movimento, onda, né, a instabilidade, e exposição de sol, né? Você começa a filmar de um jeito, parece que no mar parece que o sol se locomove, se mexe mais rápido, assim. Então, se você dançou para fazer aquela cena, você não perdeu a iluminação, você vai ter que fazer dia seguinte, contando que dia seguinte vai ser igual. Exatamente. Então, assim, ele realmente, você falou tudo. Eu acho que ele fez um laboratóriozinho, ele esteve, né? Ele participou as pessoas acabam esquecendo. Houve uma expedição marítima para buscar os restos do Titanic, né, para localizar os restos do Titanic com drone, né, submarino drone não tripulado,
E ele esteve lá. Então, até o começo do Titanic, que passa lá o personagem do Bill Paxton como o grande mergulhador, aquela figura é o Cameron. Cameron fez isso. Então, certamente, ele entendeu demandas. Você imagina você filmar, sei lá, quantos 1.000 metros de profundidade. Eu não lembro agora onde que o Titanic está, mas ele está bem fundo. Bem fundo. Então, uma questão de iluminação já é um grande problema, né? E como você fazer aquilo parecer único, não parecer um documentário da National Geographic, da Discovery, enfim. Exato. Que nos leva a essa imagem que nós estamos vendo. Eu vou até ampliar. Isso aqui, gente, não, vai ser ruim. O James Cameron, olha as imagens. Não, isso aí é uma arte conceitual. Exato. A gente não tem frames mesmo do filme, isso está sendo guardado a 7 chaves. Sim. Porém, se você for rever o Avatar 4K agora no relançamento, senta a bunda na cadeira, espera o filme terminar, porque ao final a gente tem acesso às primeiras imagens, né, de Avatar, o Caminho da Água. O que dá para a gente deduzir, basicamente, é que o momento é o momento de futuro, né, na vida dos personagens Jake e da Neytiri, né, que é o personagem da Zoe Saldanha. A gente passa, além de conhecer ver os Omaticaias, que a gente já conhecia, que é a tribo da Neytiri, a gente vê outro povo, um povo conectado com rios e mares, e a gente vê algumas dessas criaturas, né? Não tem trama ainda à mostra, você não consegue captar muita coisa, eu acho que faz parte. Essas imagens foram veiculadas agora na D23, né, que é a Expo da Disney, onde a Disney apresenta aos fãs, né? Os fãs vão lá, pagam para participar de um evento onde a Disney vai mostrar o que vai entregar para os fãs nos anos seguintes, né? Tem projetos até 2024. Não bastasse a Disney, tem Marvel, Star Wars. Né? Quando a gente fala desses universos todos, a gente fala dos universos de cinema, televisão, né? E parque temático, stream, tudo. E os caras ainda têm Avatar debaixo do braço, ou seja, a Disney deve estar sorrindo à toa, né? Sim, com esse relançamento feito nessa época, há pouco tempo, né, há literalmente 3 meses do lançamento do novo filme, trazendo essa degustação, sabe? Os caras, eles sabem o que estão fazendo. Sim. Né? E tratando de um filme que já tem algum tempo, que já saiu de cartaz, que já não passa mais na televisão, né? Já está fora da vista, fazer um relançamento com um tempo desse e provavelmente trabalhar conteúdos em pílulas, eu acho que a gente está começando aí a reviver essa experiência, né? E nós que somos fãs, tal, né? E falamos sobre isso, estudamos sobre isso, para nós é muito gostoso, né? De ver de novo um filme que já era bom, melhorado, e o mais impressionante é ver que o filme chega para uma plateia nova, né? Essa é uma reação que eu gostaria de testemunhar. Como é que o pessoal mais jovem, que já viu muitas outras coisas, o próprio universo Marvel, né? A galera que curte cada detalhezinho do universo Marvel, como é que eles vão agir a esse Avatar 4K? Gostaria de saber. Você que falou, parece que já rendeu dinheiro, né? Já rendeu algum dinheiro aí, não? 3 milhões de reais na semana de estreia, 3º lugar na bilheteria nacional. Então tá aí, né? Potencial. E assim, o filme não está, honestamente, ninguém está preocupado com o quanto vai faturar. Esse relançamento, claro. O que tinha para ganhar, ele já ganhou, né? O cara tá noutra. Bilhãozinho. Eu nem sei, assim, a quantas anda. O cara, ele virou tão dono do nariz dele, né? Se ele quiser, ele pode até fazer coisa de mau gosto, se ele quiser. E o pessoal vai ver. Tipo Alita? Então... Ele roteirizou. Tá vendo? Mas não é um filme ruim. Não é um filme ruim, mas tá vendo como os efeitos ficam
beiram o artificialismo, né? Sim, Alita mas parece... o Alita ele é claramente artificial, né? Eu acho que ele foi feito para ser artificial. Mas talvez ele se comunique mais nessa digamos, falta de seriedade, né? Chamemos como falta de palavras melhores. Talvez ele se comunique melhor com a juventude. Sim. Vamos ver. Vamos torcer e esperar. É isso, meu amigo. Quer acrescentar algo ou posso liberar a testemunha? Eu acho que agora a gente tem o trabalho árduo de aguentar até dezembro para saber o que nos reserva aí esse futuro. E para quem não conhece o trabalho de James Cameron, fica aí. A gente deu várias dicas de filmes que ele já fez. Muitos estão disponíveis nas plataformas, para quem tem assinatura, né? Então vale a pena demais você gastar aí uns diazinhos para assistir o trabalho do James Cameron, que são muito bons. Paulão, o True Lies é dele também, não é? True Lies é dele. Então, quando o cara quer sair desse universo da ficção pura, ele faz um filme de espião, filme de ação, estrelado por Arnold Schwarzenegger, em que ele bagunça todo o universo de James Bond, né? Ele põe tudo aquilo abaixo. Então, o cara realmente, o que eu falei, o André falou, eu falo, o storytelling do cara é forte. O cara é muito bom. É bom. Tanto que, se você pegar, por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, que não é dele, é do Ridley Scott. Exato. 78, 79, não lembro agora. E você vai para o Aliens, o Resgate, é o mesmo personagem, a Sigourney Weaver está lá, as criaturas estão lá, mas você leva a outra potência. Assim. Então, eu acho um cara honesto, um cineasta honesto. Ele não, dificilmente ele entrega algo que ele não. Cara que o ticket está vendido já. Não é que eles falam assim, vai sair o filme novo do cara. Beleza, já pode contar comigo que eu vou estar lá. E talvez é isso, gente. Vocês são mais jovens, não sabem quem foi James Cameron? Dê uma chance pro cara, porque o cara é bom. Vocês não vão se arrepender. Se vocês se arrependerem, fala com a gente aqui. A gente cobre a bronca. Para a gente poder conversar sobre isso. Exato, exatamente. Mantenha esse contato com a gente que é importante. O famoso feedback de retorno. É isso mesmo. Feedback de retorno. Feedback de retorno. Paulão, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas suas impressões. Essa crítica já está disponível. Quem escreveu foi o Mauri Pontieri. Quem falou sobre os extras lá no nosso portal, no cricriticos.com, foi a Ederli Fortunato. Trabalho a 8 mãos aqui, mas ficou legal. Ficou bom. Tá certo? Vale a pena. Vou encerrar a transmissão, gente. Até a próxima. Obrigado, Paulão, mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.